Boa tarde a todos. Meu nome é Luiz. Eu sou integrante da Diretoria de Relações Institucionais e da Diretoria de Projetos do ACS UFRJ Student Chapter. A nossa primeira atividade do turno da tarde é a terceira e última aula do minicurso Análise do Ciclo de Vida, ministrada pelo instrutor Michel Serra. Michel, seja bem-vindo mais uma vez. A palavra é sua. Boa tarde a todos, sejam bem-vindos à nossa última etapa do curso. Hoje, como havíamos combinado, seria o nosso momento hands-on, em que vocês poderiam, junto comigo, fazer um projeto lá na CV, tá? No nosso Open LCA, tinha mandado o link para vocês baixarem. Tá? Quem, claro, quiser se sentir à vontade para ir fazendo, sem problema. Conseguiram baixar? Tiveram algum problema? Lá no site é bem facinho. E vamos continuar utilizando o case que a gente usou. Eu mostrei para vocês ontem, da garrafa PET, da garrafa de plástico, né? Porém, hoje vamos focar só na garrafa PET. Vamos refazer aquilo tudo. Então, vai ser um momento... Ontem eu fui só mostrando e já estava inserido lá no programa, né? Eu já mostrei como é que seria e tudo mais, mas já tinha pegado, né, o problema resolvido. Tá? Então, hoje a ideia é que a gente faça parte por parte, etapa por etapa, para vocês verem, né, como isso tudo, né, foi feito na prática. E ao invés da gente fazer duas garrafas diferentes, né, de policarbonato e PET, vamos fazer somente da PET, tá? Então vamos focar hoje só no PET, porém alterando o meio de transporte, para a gente ver aí se o transporte influencia ou não, né? Lembra que a garrafa já ela é produzida num local, ia para outro para ser enchida e com água, né? Seria uma garrafinha de água normal, de 1 litro, tá? Então, hoje a ideia é a gente refazer só focado no PET, né? Então, sem o policarbonato, e depois trocando aí os meios de transporte, tá? Então, a gente vai testar diferentes meios de transporte para ver se o meio de transporte influencia ou não, por quê, beleza? Bom, vou pedir ainda, vou mandar aqui no chat o site de novo do OpenLCA, e quem ainda não baixou, corre lá rapidinho, dá para baixar, instalar, e vou pedir para também baixar o exemplo da garrafa, que é o que a gente vai usar hoje. Suiane mandou, obrigado pela ajuda com o download.
Precisando. Fui eu que eu falei com a Silmara ontem que eu não tinha conseguido. Obrigada, ela falou, me mandou lá a resposta. Só que tá vazio, Tá. é isso mesmo? Não tem nenhuma daquelas coisas que você apresentou ontem, não, daqueles 300 mil modelos lá. O modelo, né? A gente tem que baixar a base de dados e importar ela para o OpenLCA. Tá? Temos algumas bases lá. Tá, Mas valeu. vou mandar aqui, peraí. Obrigada. Porque a gente tem que, né, colocar a base de dados que a gente quer que ele acesse. Tem diferentes bases de dados de diferentes softwares, né, lembrando que o OpenLCA ele é um compilado, né, de todos esses softwares. Então ele pega um pouquinho da base de dados de cada um. E aí você pode inserir lá a base de dados que você quer específica, tá? E aí cada uma tem um método de calcular diferente, considerações diferentes. É importante estar sempre utilizando a mesma metodologia, a mesma base de dados. Tá? Mas eu vou mandar aqui também agora o case para baixar, tá? Que aí já tem essa base. Deixa eu descobrir onde está o pack que eu baixei, mas eu não lembro agora onde estava no site. Né? Michel, eu mandei no chat aqui. Eu acho que é esse. A base? Ai, beleza, obrigado. Sim. Tem um linkzinho para download lá. Ai, perfeito, é esse mesmo, é o tutorial, né? E aí na página 6, deixa eu lá não. Ah, é verdade. Isso, brigadinho, Marcelo. Tá lá na página 6 mesmo, no finalzinho, o último, né? Downloaded here. Ele tá em azulzinho, dá para clicar no hiperlink, né? Dá para clicar e baixar, tá? Então é a base de dados desse tutorial com todos os elementos criados, pode ser baixada lá. Acharam? Vou compartilhar a tela aqui para quem ainda está perdido aí e me acompanhando. Aqui, ó, quando tem lá o tutorial, né, que o Marcelo mandou aí, estou compartilhando, né? É o tutorial que o Marcelo mandou o link aí, brigadíssimo. Lá na página 6 dele, no final tem aqui, ó, the database bottle can be downloaded here. Aí clica aqui no finalzinho, já vai baixar. É um arquivo formato Zouka, né, que é um arquivo específico aí para o OpenLCA. Beleza. Então ele está lá, tá? Pode ser baixado aqui, ok? Mas olha lá, o exemplo, ele fala, né, no tutorial que o exemplo dado é baseado nessa base de dados, tá? E aí ela tem lá de graça também para baixar, ok? Então, vocês conseguem baixar e abrir a base de dados. Aqui ainda só a base, né? Sem a solução. O que diferencia? Na base ela vai vir só os insumos, né? Então tudo aquilo que a gente viu ontem, né? O insumo lá para a produção do PET, os grânulos, ele já insere lá automaticamente. É a etapa anterior, né? Essa etapa de produção desses grânulos, quando a gente seleciona ele lá, já está tudo incluso ali dentro. Então a gente viu lá que alguns materiais, né, que saíam na produção estavam relacionados a essa base de dados interna. Então tinha lá selênio, selênio veio da água, né? Em quantidades muito pequenas, mas tinha, e é a partir desses dados internos da base de dados que ele puxa e faz o cálculo, ok? E aí aqui no final já era o resolvido, tá? Então já vinha tudo feito. Mas a gente vai refazer aqui. Pode baixar esse último sem problema, já solucionado. E ele vai estar da seguinte forma, né? Você vem aqui em File, Import, e seleciona lá o file para importar. Tá, deixa eu ver aqui. Deixa eu ver. Nem file, import. É isso mesmo. Não era database. Peraí, deixa eu lembrar aqui como é que abre isso no... Acho que só clicando ele já abre. Não. É no import mesmo.
Importing tile. Aí aqui, ó, file. Espera aí, pessoal, que eu vou descobrir como é que importa isso. Como é que eu fiz essa importação. Deixa eu ver se aqui no... Flows, create flows. Como é que eu importei isso? Aquele momento que a gente não sabe, fez algo e não lembra. Mas eu tenho quase certeza, cara, que não importa. Eu fiz. Mas eu acho que dá também para arrastar. Deixa eu ver se tá arrastando ali. Não. Vocês conseguiram? Alguém? Quando eu clico no import aqui, ele fala que eu tenho que primeiro abrir a base. Tô tentando agora lembrar como é que eu fiz isso. Espera aí que eu vou lembrar. Será que era New Database? Não, aqui é para criar. Eu não quero criar, eu quero restore. Talvez seja essa. Vamos ver. Acho que como já tem aqui, ver se é aqui. Então, ó, Database Restore. E aí aparece aqui o arquivo, tá vendo? Ele só seleciona o tipo de arquivo do programa. Vê se fazendo isso vai. Porque o meu já tá indo, tá vendo? Já tem, ó. Então, ele tá... Conseguiu? Conseguiu, Marcelo? Sim, agora foi. Foi. Então é ele mesmo. Descobrimos. Sabia que era algo de importar ali. Beleza. Então, deixa eu ver aqui no chat. Alguém mandou mais alguma coisa? Eu tô perdido. Eu assisto ou tento importar. Então, como é que a gente faz isso? Tenta... Bom questionamento. Tenta dividir a tela. Ou, se for o caso, entra com o celular, só para ir acompanhando, e usa o computador. Eu acho que tem a opção também, assim como está aqui na minha tela, se você deixar o zoom aberto e for para outra aba, ele aparece essa gradezinha do lado, com os rostos aí de vocês. Ver se funciona. Eu, como estou compartilhando... Marcelo, sua pergunta, se fôssemos montar do zero, não teria as informações do PET IPC, o que a gente vai criar, né? A nossa unidade funcional, porque a gente definiu isso. Então, minha unidade funcional é uma garrafa pronta. Minha unidade funcional é uma garrafa cheia, uma garrafa transportada. Lembra? Cada etapa daquela a gente tinha que criar uma saída, né? E essa saída, a entrada não, a entrada a gente puxa da anterior, né? Então, a entrada tranquilo, mas a saída tem que ir criando esse novo material sim, tá? Aí você vai perguntar, ué, mas em algum momento então eu vou ter que colocar a entrada do primeiro, né? Porque eu vou puxando de um para o outro, mas o primeiro eu não puxei ele de lugar nenhum. Não, esse primeiro, como era um insumo químico, né, o PET lá, ele tem na base de dados, tá? Então isso já está lá incluso e já foi descrito tudo que é necessário para produzir um PET,
tá? A gente consegue ver aqui, ó, por exemplo, vamos lá. Abrir no nosso Flows. Flows é tudo que a gente cria, né? Todos os produtos que a gente cria. Só que muitos já existem, então o que a gente criou é esses que estão aqui dentro da Water Bottle, tá? Mas tudo que está aqui, ó, que já está dentro dessa base de dados também. Olha lá os wastes, por exemplo. Quantos? Tá? Isso tudo já veio dentro da base de dados. E olha como todos estão com essa folhazinha, né, de insumo. Tá? Então a gente pode selecionar como insumo. Na hora que a gente vai criar um fluxo novo, ó, new flow. A gente pode criar um fluxo elementar, né? Então, um insumo, um produto, uma saída, ou um waste, que seria um subproduto ou um descarte, né? E aí aqui, o transporte já foi criado, né? A produção ó, de vários materiais, tá vendo? Plástico, ó, o que a gente usou, né? A produção do polietileno. Olha quantos plásticos estão aqui já inseridos na produção. Então, eu consigo já selecionar o plástico e ele já vai estar dentro lá inserido tudo que foi usado para produzir esse plástico. Exemplo, vamos lá abrir o PET para a gente ver. Fica aqui, ó, Used in Processes, tá? Olha lá, esse aqui ele puxou de uma produção na planta, né, de uma garrafa, tá? E aí a gente consegue, deixa eu ver se clicando aqui vai aparecer. Ver tudo que está lá dentro. Deixa eu ver. Não, aqui não. Olha lá as informações. Deixa eu botar para cá. Isso aqui também está muita informação. Deixa eu fechar esse aqui, que não precisa. Vou botar ela aqui no cantinho. Esse aqui eu vou botar aqui em cima também no cantinho. Então, olha lá, quando a gente clica, né, no nosso material, a gente consegue ver ele e todas as suas informações. Olha lá, a geografia, onde ele foi feito, tá? Tudo que foi considerado para estar esse material lá. A tecnologia, o tipo de tecnologia que foi produzido, ó, o eteno, né? E o processo, tá? O processo que ele levou em consideração. Olha lá que bonitão. Prestação, né? Imagina... Onde que você clicou? Vou voltar lá. Deixa eu voltar aqui. Aqui, ó, quando a gente vai em Flow, tá? Aí tem lá os diversos materiais, né? Aí aqui, ó, desperdício, né? Então a gente consegue puxar os materiais que vão para o lixo, os transportes e tal e tudo mais. Aqui, ó, Materials Production, a produção de alguns. E a gente está interessado na produção do PET, porque essa etapa a gente desconsiderou na hora de fazer a nossa modelagem, né? Então, considera-se que esse PET veio pronto para o meu processo. Mas quando eu seleciono o PET pronto aqui, ele já automaticamente tem dentro dele o processo de produção do PET. Então, a gente tem lá o Plastics. Olha o PET aqui, PET granulado, tá? Aí clico aqui, em cima dele. Vai abrir o material todinho, né, aqui em cima. E aí aqui, Used in Processes. Clica aqui. Ó, ele tem dois tipos de produção diferentes, tá? A gente pode clicar aqui. Na verdade, esse aqui é o da onde ele veio, né? Então, da produção. E no final ele vai ficar, né, na forma de... na planta. Esse R é o resto da Europa, tá? Eu clico aqui. E aí ele me diz, né, nesse processo, tudo que foi feito, ó. O local, a tecnologia, o processo produtivo está aqui embaixo. Ó. Todo o processo. Então, tudo que foi considerado para ter esse PET já granulado, como na planta, né? Todas essas descrições que está aí no seu material.
tá? E aí você pode selecionar diferentes tipos de produção. Às vezes só vai ter um, né? Às vezes tem mais de um, tá? Olha aqui, todos os cálculos, né, para essa produção foram feitos em 2005, tá? Então é um processo que foi o processo tradicional, coletado em 1999 as informações. Ué, mas 1999 continua até hoje? Provavelmente, né? O LCA, ou a avaliação de ciclo de vida, ela surgiu aí no início dos anos 2000, né? Então de 2000 para cá a base vem sendo cada vez mais atualizada, mas ainda, né, é um processo contínuo, claro, conforme as coisas vão se atualizando, ela vai atualizando também, ok? Bom, então quando a gente puxa aqui, né, o material, ele já considera todas essas etapas anteriores, inclusive aí os materiais que foram usados, né, nessa etapa, tá? Por exemplo, bem, aqui ele mostra onde foi consumido depois esse material, até agora, né? Dentro dessa base de dados, o PET foi feito por esse processo. Vamos lá, de novo, ver se ficou claro. Quando eu clico aqui no meu material que eu quero, né, de interesse no insumo, ele vai abrir essa aba. Aí a gente clica lá, Used in Processes. Em quais processos ele foi usado, esse material? Produzido por esse, né? Então, essa produção. E aí, ao clicar lá, como eu mostrei para vocês, ele detalha toda a produção. E, por enquanto, está sendo consumido aí em 2 processos, né? Ambos de... Lembrando que isso aqui, o modelo já está resolvido, né? Então, esses processos já estavam criados, já tinham feito todo aquele fluxo e tal, e ele está sendo consumido nesses 2 processos. Mas aqui que ele foi produzido, né? E aí, ao clicar lá, a gente consegue ver, ó, tudo que foi necessário para a produção do PET, né? Todo o processo, tá? Inclusive aqui, ó, inputs, outputs, olha lá. Todos os inputs do processo e todos os outputs do processo. Claro, alguns são, olha a ordem de grandeza, né? Alguns são bem pequenos, mas ele faz o cálculo, a média ponderada aí, levando em consideração a sua quantidade também, né? Nosso produto aqui era... Vamos ver se tem aqui. Toda para produção de 1 quilo, né? Então ele leva em consideração todos esses inputs e outputs para produzir 1 quilo, tá? E aí o legal, que eu não falei ontem, é que a gente pode clicar aqui em Avoided, tá vendo? E dizer que não, esse material foi evitado. O que isso quer dizer? Quando um output é avoided, né, ele é evitado, significa que ele deixou de ser emitido, de alguma forma ele deixou de ser emitido, tá? E quando a gente tem um input que eu posso evitar, significa que ele não teve nenhum impacto anterior, né? A gente desconsiderou todos esses impactos anteriores, tá? Então é como se ele fosse, por exemplo, o resíduo de um outro subprocesso, né? E aí ele como se fosse um subproduto, não impacta nas etapas anteriores, tá? Ele vai ser produzido daquele subprocesso, então, quando a gente considera que ele é um subproduto vindo de um processo anterior, a gente pode clicar aqui e dizer que toda aquela etapa anterior foi evitada, porque eu não me desprendi energia, desprendi, né, trabalho, desprendi insumo para fazer aquele material que eu tenho interesse. Não, ele veio de um subprocesso, então ele já ia ser produzido de alguma forma, né, independente de eu querer ou não. Então aí, quando a gente seleciona aqui, é justamente para dizer que ele veio dessa forma e não que eu fui lá e produzi esse material, tá? Aqui, então. Beleza. Então, voltando. Vamos produzir os nossos
temos que... Fechei tudo, hein? Vamos lá, do início. Abri meu sistema, né? Temos tudo bonitinho já aqui. Bom, presume-se que o inventário já foi feito, né? Então, já temos aqui, quando a gente parte para, né, o programa, significa que a gente já tem toda a modelagem. Vamos agora inserir os dados. Tá? Então, vamos relembrar a nossa modelagem. Lembrando que hoje é só o PET, tá? A gente vai alterar só o transporte para ver o resultado disso. Tá? Mas só o PET, não vamos comparar com o policarbonato. Então, PET, a gente vem com a produção dos grânulos, tá? Então, PET, vamos selecionar lá os 3 como insumo. No final, a gente sai com a nossa garrafa, os 3 misturados. Isso seria a produção da garrafa, PET Bottle Production. Daqui, esse que sai, né, a garrafa pronta, ela vai para o transporte, ela vai ser transportada até o local em que ela vai ser enchida. Ela não é produzida e enchida no mesmo local. Tá? Então, a gente produz, saiu lá minha garrafa pronta. Olha o fluxo ligando um processo ao outro. Tá? E aí ela vai entrar na segunda etapa, que é o transporte. Olha o que entra além disso. Transporte, claro. Né? Então, vou botar essa garrafa sendo transportada por uma distância. Depois, na saída, a gente tem que criar uma garrafa transportada, né? Que seria a minha unidade funcional dessa etapa, desse processo. Né? Então, o que acontece nesse processo? Eu entro com a minha garrafa, transporto ela de um lugar a outro, então eu tenho a garrafa mais o transporte, no final eu vou ter uma garrafa transportada. Tá? Cada etapa dessa ela é essencial de ser. Então, nosso objetivo é só o PET. Tá? Vamos produzir só a garrafa PET, trocando aqui na parte do transporte, diferentes transportes, para a gente ver como impacta. Tá? E aí, cada um desses processos, como eu estava falando, temos que modelar. Né? Então, primeiro modelei a produção da garrafa, tá? Entrou meus insumos e saiu minha garrafa pronta. Essa é a minha unidade funcional. Cada uma desses processos tem que ter uma unidade funcional também, né? Tá? Porque é a unidade funcional de um que vai sair e ser o insumo do outro. Tá? Então, esse fluxo, né, que a gente tem que criar entre os processos para, no final, a gente ter a unidade funcional do projeto, tá? Que é diferente do processo. Cada processo tem a sua unidade funcional, mas, no final, o objetivo é um só, né? Que a gente criar uma garrafa de 1 litro cheia. Então, essa é a minha unidade funcional do projeto. Tá? Mas, vamos lá, voltando. Criei minha garrafa, segunda etapa, o transporte. Então, garrafa, sai ela transportada. E na terceira etapa, ela é transportada, mais a água, sai ela cheia. Beleza? Lembrando que aqui estamos fazendo uma CV do berço ao portão. Né? Então, a gente está considerando desde lá dos insumos até o portão. Do portão da produção em diante, não é considerado, mas a gente poderia fazer também. Né? Vocês podem depois brincar lá no LCA, dá para botar ela indo para um aterro, ela indo para incineração, né? E aí tem diferentes impactos, claro. Tá? A gente consegue. Depende muito da riqueza de informações que você tem. Mas se eu não tenho as informações dessa etapa, deu ruim, né? Tá? Lembra que a gente comentou também que aqui ela não está tão completa, né? Esse exemplo. Falta aí energia, né? Todo processo tem energia envolvida. Né? A produção das garrafas também provavelmente tem uso de água. Tá? Então, isso tudo aí também quanto mais rico esse inventário, melhor. Mas, claro que nem sempre a gente dispõe de tudo. Tá? Então, nossa modelagem é essa. Seguindo essa modelagem do PET, vamos lá, vamos ver o que a gente precisa. Precisamos criar os fluxos. Né? O que são os fluxos? A gente tem lá no nossa base de dados as entradas. Né? Nas entradas do... Vamos lá, vou mostrar para vocês aqui o nosso inventário. Lembra que é aquela tabelinha com todos os materiais que são utilizados.
Tá? Então, temos aqui, né, os nossos inputs, né, aqui na primeira etapa, mas a gente tem que depois ter uma referência de saída, né? Então, a nossa referência de saída vai ser a garrafa pronta. Aí, na segunda etapa, nossa entrada vai ser essa garrafa pronta, mais o transporte, no final ela sai transportada. Nossa referência vai ser uma garrafa transportada para esse processo. Percebendo que eu tenho que criar uma unidade funcional para cada etapa, né? Então, para a primeira etapa, minha unidade funcional, o que vai sair desse primeiro processo? A garrafa pronta. Do segundo processo, a garrafa transportada. E do terceiro processo, a garrafa cheia, né? E aí a saída de um vai ser a entrada do outro, para no final, nosso objetivo é ter uma garrafa cheia com 1 litro de água. Tá? Partindo dos insumos que tem já, né, na base de dados do programa. Então, vamos lá. Só que aqui, essa entrada, temos, né, dos 3 primeiros, os 3 insumos para o PET, né, PET, o polietileno e o polipropileno, já temos lá na nossa base de dados, né, já veio junto com o programa. Mas a saída a gente não tem, né? E, consequentemente, a entrada do próximo. Então, é isso aqui que a gente vai ter que criar, uma garrafa pronta, né? Eu vou ter que criar esse material, esse produto, para poder dizer, ó, a partir disso aqui saiu uma garrafa pronta. Essa garrafa pronta vai ser o meu insumo da segunda etapa e vai sair uma garrafa transportada, que eu também vou ter que criar. E no final, minha garrafa transportada vai sair a minha garrafa cheia. Também vai ter que criar, né? O transporte tem lá no nosso programa. A água em si, insumos, tem tudo lá. O que não tem é essas fases intermediárias, né, que a gente vai ter que criar só para dizer que, ó, desse processo está saindo isso e ele vai entrar no outro, para criar o fluxo, né? Porque senão não vai ter um fluxo entre um processo e outro. Ok? E aí, vamos lá. Então, a nossa listinha do que temos que criar. Temos que criar esses fluxos, né, para poder sair de um e entrar em outro. Então, vai ser os nossos grânulos. Tá faltando um aqui, né, porque esse já tinha falado aqui antes no texto, tá? Mas seria os grânulos, como se fosse esse aqui, né, só que para o PET, tá? Ele não está aqui na tabela porque ele já tinha sido criado antes, mas... então, primeiro, os grânulos, né, a nossa garrafa, vamos ter que criar, vamos criar ela. Nosso tipo é produto, né? Ela é o produto desse fluxo, né? Desse processo. Então, a gente vai lá em flow e a referência que vamos fazer é em peso, tá? Então, nossa garrafa, entramos, sabemos lá as quantidades de insumos que entrou, a gente considera, né, que o processo é 100% e sai do outro lado a mesma quantidade em massa. Tá? Então, como a gente tem as massas da entrada, a gente consegue dizer a massa da saída, ou seja, a propriedade que vamos utilizar é a massa. Tá? Então, vamos lá, vamos criar do zero. Agora carregou lá as bases de dados, mas sem problema. Flow. Tá? Tem aqui flow. Primeiro fluxo temos que criar. Vem aqui, clica com o direito, tá em cima, Add New Child Category. E aí vamos criar um fluxo aqui. Pet Bottle. Tá? Nossa categoria de fluxo vai ser toda relacionada à garrafa PET. Criei. Você vê que ele ficou separado lá do nosso Water Bottle, tá? Porque aquele lá tinha um PC e tudo mais, nosso objetivo mudou, né? Então, criei. Ih, criei no lugar errado aí. Vou botar aqui em fluxo. Saiu? Ah, tá show. Tá dentro do fluxo, tá? Junto com as diversas outras pastas que temos aí. Aí agora, aqui dentro dele, a gente clica com direito em cima e New Flow, ok? Em cima do Pet Bottle. Vamos lá, vamos agora criar... O que temos nesse primeiro fluxo? A minha garrafa pronta. Tá? Então, vou copiar lá. Lembra que é importante a gente ter
o mesmo nome, tá? Então, vou copiar aqui, ó, seria esse, né, o nosso primeiro. Podemos fazer até diferente. Vamos fazer diferente para ficar mais, vocês verem que eu mudando não vai fazer diferença? Vamos botar assim, bottle of pet, tá? Pet, vou botar entre pp and qual era o outro? HDPE. Tá? Então, nessa primeira etapa, nosso fluxo é uma garrafa, né? Vai sair lá os 3, ok? O tipo de fluxo, produto, né? Ele é saída ao produto aí dessa etapa, desse processo. E a referência em massa. Criei. Ok? Segura aí. Criei ele, deixa ele quietinho. Vamos criando os demais. Temos que criar todos aqueles fluxos entre um e outro. Tá? Então, olha lá, dentro da Pet Bottle já tem o fluxo da garrafa. Temos que criar outro. Então, de novo, new flow. Agora, vai ser a garrafa transportada, né? O meu segundo fluxo aí de saída. Ela vai entrar a garrafa, mas o transporte vai ser ela transportada. Então, bottle of pet transported. Tá? Transportada. Também na forma de produto. Porém, aqui agora a gente consegue transformar para número de itens, né? Poderia deixar em massa também, mas como eu tenho, né, garrafas únicas, né, não estou lidando agora com uma massa total e sim com a unidade, uma garrafa, 2 garrafas, a gente pode botar em number of items, número de itens. Criei. Tá? Então, olha lá, igualzinho a gente tinha aqui, né? Transportada, referência, número de itens. E a nossa última, cheia. Consigo colocar em número de itens de novo? Não. Por quê? Quando a gente criou a garrafa, tivemos que colocar na nossa referência em massa, porque tínhamos 3 diferentes massas entrando. Então, eu não consigo dizer que são 3 unidades, né? Cada uma tinha quantidade diferente. Então, minha saída tem que ser em massa para eu poder fazer essa ponderada. Mas agora, quando a gente criou a garrafa transportada, não. Ela era única, né? Então, transportei uma garrafa, transportei 2 garrafas, eram unitárias. Por isso que a gente colocou em número de itens. Mas quando eu vou botar ela agora cheia, eu não consigo, de novo, colocar em número de itens, porque não é só a garrafa, é a garrafa e a água. Então, eu não consigo dizer que é um item, né? Já que os dois têm pesos distintos. Temos que voltar para a nossa referência em massa. Tá? Então, falta lá criar essa última. Vamos lá. Como é que você mudou a referência? Quando eu crio, ó, vou criar a última para você ver. New flow. Criei o nome lá. Pet bottle. Aqui, ó. O fluxo, produto. E aqui a referência, embaixo. Tá? Eu coloquei lá número de itens. Agora Beleza. Depois de criado, você não consegue alterar. Eu acho que não. Vou dar uma olhada aqui. Espera aí. Não, beleza. Vamos criar em massa e ver se a gente consegue alterar. Flow type product. Não consigo alterar. Ó, massa. Consigo aqui. Será? Unidade de massa. Aí que eu consigo aqui alterar o tipo, tá? Mas qualquer coisa pode criar de novo também, sem problema. Aqui ele indica, né, tá em massa. Então, nossa garrafa, criei as 3, beleza? Criei a garrafa, depois ela transportada e criei a última, ela cheia. Lembrando que, ó, a garrafa, vamos ver aqui a nossa garrafa, tá em massa, porque eu juntei 3 coisas distintas, não consigo dizer que são itens, né? Tem massas distintas. A garrafa transportada
tá? Em número de itens, ok. Depois ela cheia de novo em massa, porque eu junto com água tem mais de um item. Beleza? Tá. Deixa lá, pode fechar tudo aqui em cima, tá? Para não ficar um montão de aba aberta, sem problema. Voltei lá com a minha navegação. Criamos os nossos fluxos. Agora eu tenho que criar cada um daqueles processos, né? Temos 3 processos. Temos o processo de produção, o processo de transporte e o processo de enchimento da garrafa. Vamos lá, vamos criar cada um desses. Processos. Vou criar aqui um novo processo. Ó, eu não quero criar aqui dentro do Ouroboros, né? A gente vai criar um novo. Tá? Igual criamos lá no fluxo. Vou até copiar o mesmo nome para ficar igual. Pet Bottle, né? Que a gente tinha definido. Então, vou criar aqui um processo agora. Deixa eu tirar isso aqui que está me atrapalhando. Então, agora Pet Bottle. Nossa referência. A referência desse processo, lembra que são processos aqui, né? Vai ser a primeira de todos, que é a garrafa. Tá? Então, era PET, a gente tem aqui PET Bottle, né? Lembra que é que está aqui embaixo, ó, dentro de onde criamos. Nosso objetivo do primeiro processo é a garrafa. Né? Então, vamos clicar... Peraí. Não apareceu aqui não, né? Ah, tá aqui. A garrafa, né? Nosso primeiro processo. Então, criei. E ficou dentro de... Vamos tirar dele daqui. Vamos botar dentro de um processo novo. Tá isolado ele. Tá? Pet Bottle. Beleza? Então, foi o... Na verdade, vou até editar aqui o nome desse Pet Bottle Production. Né? Primeiro, o processo é a produção. Ok. Então, atualizei ele. Salvei as alterações. Tá? Vem aqui no cantinho. Qualquer mudança, a gente tem que vir aqui atualizar, para ele poder salvar as alterações. Senão, ele não vai salvar. Tá? Então, mudei lá. Agora temos nosso primeiro processo, que era a produção. Vamos continuar fazendo processo. Então, de novo, New Process. Nosso segundo processo agora era o transporte, né? Então, olha lá, Transport. Beleza. Qual vai ser a minha referência agora? Uma garrafa transportada, né? Pet, aí vem aqui, ó. Lá na que a gente criou o Pet Bottle, clica na setinha. Nossa referência é uma garrafa transportada, né? A saída do fluxo desse segundo processo. Selecionei. Ok, deixei quietinho. Os dois estão quietinhos. Falta mais um, né? Vamos lá, mesma ideia. New Process. Nome. Agora vai ser a garrafa cheia, né? Filled. Nossa referência, a garrafa cheia. É o que sai desse processo. Tá? Nossa unidade funcional. Então, fiz isso para os 3, né? Criei 3 processos. A produção, o transporte e o enchimento. E vou até botar filling, né? Do que filled, que é o enchimento dela. Salvei, ó. Viu? Alterei, fui lá, atualizei. Tá? Então, temos aí já as 3 etapas. A produção da garrafa, o transporte e o enchimento. Produção, transporte, enchimento. Ok, produção, transporte, enchimento. Porém, quando a gente vem aqui, ó, produção, vamos começar lá com o nosso primeiro, né? Produção da garrafa. Vem aqui ao lado, ó, tem General Information, do lado Inputs, Outputs.
clica lá no Inputs e Outputs. Beleza? Então, temos a nossa garrafa de PET como saída, que vai para o fluxo seguinte. Foi o que a gente criou, né? Criamos uma garrafa saindo desse fluxo, mas não tem nada entrando nele. Temos que adicionar. Então, agora, partimos para o inventário. Deixa eu descer aqui. Partimos para o inventário e vemos quais são as entradas dessa etapa, né, desse processo. Lembrando que a nossa saída é uma garrafa. Mas como entrada, temos o PET, 60 gramas. Então, isso tudo a gente vai colocando lá. Como é que eu adiciono uma entrada? Venho aqui no espaço vazio, dou duplo clique. Ele já vai abrir esse filtro. E a gente vai procurar aqui o insumo que estamos querendo. Olha lá, tem 2 tipos de PET distintos. Tá? Cada um desses vem de um processo diferente. Né? Lembra que eu mostrei para vocês lá, quando a gente tem esses insumos já da base de dados, ele já está lá incluído todo o processo por trás. Tá? Então, temos 2 tipos. Nesse caso aqui, se eu souber o tipo, né, e tudo mais, a gente tem que ir lá antes, ver quais são os tipos de processo, qual dos 2 está sendo usado. Mas se eu não sei, não sei qual tipo de processo foi feito antes. Então, vamos selecionar o primeiro. Tá? E aí, lembrem disso, essa informação é importante, porque quando eu for fazer o outro, eu vou ter que selecionar o primeiro também, para na hora de comparar, ter o mesmo processo como base, né? Senão ele vai comparar com processos distintos. Tá? Então, selecionei o primeiro. Beleza, vamos adicionando o restante, depois a gente muda as quantidades. Vamos lá, agora temos o polietileno. Mesma ideia, vou lá, ó, coloco no filtro, já apareceu, só tem um tipo. E o último, polipropileno. Clico, pesquiso, só apareceu um, só tem um processo. Ok. Aí agora aqui a gente vai ajustando as quantidades. Tem quilo e tem grama. Tá? A gente pode colocar em grama também. Vou deixar em quilo. Então tinha 60 gramas, né, do primeiro. 0 ponto, não usa vírgula. É importante usar ponto, hein? Tá? 4 gramas do outro. 0.004. E o último, 0.001. Tá? Somando tudo, chegamos a 0.065 quilos da minha garrafa pronta. Né? Tudo que entrou aqui, saiu aqui na forma de uma garrafa só. Ok? E aí, lembrando que a gente tem aqui o provider. Né? Então, eu tenho que dizer, esse material ele veio de qual processo? Né? Para eu poder relacionar depois um com o outro. Então, olha lá, aqui só tem um processo, né, desse PET. Do polietileno também só tem um. E do polipropileno também só tem um. Por que só tem um? Porque quando foi criado lá esse processo, né, esses materiais, tá vendo? Materials Production, Plastics. Quando eles foram criados, né, a base de dados, já inseriu aqui para cada um deles um tipo de processo. Tá? E aí, para esse tipo de material, só tem esse tipo de processo. Então, beleza. Inserir lá, tá tudo certo por aí. A mesma ideia agora a gente vai fazer para as etapas seguintes. Depois, no transporte, vai lá de novo. Ó, troquei aqui a aba. Viram, né? Vou lá embaixo, Inputs, Outputs. Temos a nossa garrafa transportada, um item. Michel, como é que você salva? Desculpa. Para salvar, eu posso atualizar aqui e aí ele vai aparecer. Save Change. Valeu. Save. Tá? É importante salvar porque só ao colocar lá ele não vai salvar automático. Tá? Então, olha lá, agora está salvo os 3 bonitinhos. Vamos para o transporte, segunda etapa. Tá a nossa garrafa já lá transportada, né? Foi a referência que a gente usou aí para a saída do fluxo. Criamos. Mas falta adicionar as entradas. O que entra aqui? A garrafa que veio da anterior, né? Então, olha lá, a gente tem que ver aqui o nome que a gente colocou no anterior. Bottle of PET, PP, and... Então, esse aqui que veio é minha garrafa pronta. Vou ter que colocar esse nome aqui no transporte. Ó. Vou lá, fluxo. Bottle
of PET, PP, essa aqui, né? Seleciono ela. Então, ele já vai automaticamente puxar lá do anterior, tá? Coloca aqui a quantidade, 0.065. Da onde veio o provider? Olha lá, ele já mostra o processo que veio, que era o processo anterior que a gente fez, né? A Bottle Production. Tá? Então, tem que colocar aqui para ele poder depois linkar um com o outro. Então, coloquei lá, veio da produção, minha garrafa, tudo certo. Falta uma coisa, né? No final sai o transportado, então tem que entrar o transporte. Vamos procurar aí o transporte. Transport in. Aí tá aqui, ó, peso por quilômetro. Tá? Seleciono esse. Vamos trocar de tonelada, porque tonelada, né, tá muito grande. Temos quilo aí, ó, quilo por quilômetro. Troquei minha unidade. Vou lá e coloco amount. Vamos considerar que essa garrafa foi transportada por 1000 quilômetros. Ontem foi 500, né? Hoje a gente aumenta para 1000 para ver se a distância, né, impacta muito. Tá? Então, 0.065, a quantidade que foi transportada, boto o asteriscozinho e agora o quilômetro, 1000. Tá? Ele já vai identificar que isso aqui é aquilo, que isso aqui é 1 quilômetro. Bom, mas que tipo de transporte? Aqui que a gente vai, né, alterar, né, e comparar depois. Nosso transporte, vamos continuar deixando aqui o caminhão, tá? Esse lorry. Michel, desculpa interromper de novo, mas foi muito rápido nessa parte. Como é que você achou esse transporte? Então, ó, clica aqui no espaço vazio, né, no flow, pesquiso transport in, e já vai aparecer aqui a opção, ó, tá? Peso por quilômetro. Aí seleciono esse. Só que aqui apareceu em tonelada, né? Ele está padronizado em tonelada por quilômetro. A gente troca a unidade por quilo. Clica aqui do lado, tem setinha, ó. Tem várias unidades. Troquei. Adicionei agora aqui quanto foi, né, transportado por quantos quilômetros. Então, 0.65, minha garrafa, transportado por 1000 quilômetros. E aí agora eu tenho que dizer que tipo de transporte eu utilizei, né? Da onde veio esse transporte? Então, quem foi o provider? Clico lá do lado da setinha, né, no espaço vazio, vai aparecer essa setinha. Tem aqui os tipos de transporte. Tá? Foi? E aí escolhemos o de caminhão. Para esse primeiro caso. Selecionei. Tudo certo? Conseguiu? Tá igual? Foi sim, valeu. Nada. Salvo lá as mudanças. Salvei. Falta a última etapa, né? O enchimento agora da garrafa. Então, vamos lá selecionar esse terceiro enchimento. De novo, input, output, a mesma ideia. A nossa garrafa, no final, vamos encher com 1 kg de água. Então, ela vai ter 1 kg mais os 0,65 lá da garrafa em si, né? Vazia. Então, 1,065. Beleza, tá lá. Cadê as entradas? Vamos adicionar, né? Se ela saiu cheia, tem que pegar aqui e adicionar. Ela transportada. PET. Era esse do final. Né? PET bottle. Então, bottle of PET transported. Tá? Selecionei aqui. Né? Era a minha saída da anterior. No final, a gente tem a PET filled, né? Cheia. E vou adicionar a água, né? Que eu vou encher. Drinking water. Já apareceu. Então, vou selecionar esse primeiro. Lembra que a gente está selecionando sempre o primeiro quando tem 2 materiais. Importante, porque lá o background desse material é o processo que, né, foi feito. E aí lembra que pode ter diferente. Tá? Então, selecionei o primeiro. Ok. 1 kg de água, um item da minha garrafa. Ok, tudo certinho. Quando a gente relacionar, ele já vai saber que um item, quando a gente colocou lá no anterior, vamos ver lá no transporte. Ele já vai saber que um item é a soma disso tudo aqui.
né, o 0,065 da garrafa mais o transporte. Tá? Então, o item já leva em consideração tudo isso que a gente colocou no anterior. Vamos conferir? Vou salvar aqui. Então, agora a gente confere se está tudo certo. Começando a produção. Entrou meus 3, saiu minha garrafa de PET, categoria PET Bottle, né, que a gente salvou, 0,065. Ok, então todos os 3 aqui, né, relacionados. Tudo certo. Segundo, transporte. Saiu a garrafa. Então, ele tem que estar lá no... tá aqui, certinho. Garrafa, 0,065. O transporte. E saiu ela transportada. Os providers. Da garrafa PET veio da produção, né, nossa etapa anterior. E o transporte aí adicionamos. Ok. E na última, o enchimento. Enchimento, a garrafa transportada e a água. Olha lá, não tinha colocado provider. Então, por isso que é bom comparar, verificar. Da onde veio a garrafa transportada? Da etapa anterior, né, do processo de transporte. Então, está aqui. Viu que ele já relaciona automático, por isso que é importante estar o mesmo nome. Porque quando eu coloquei aqui, ele já sabe que isso aqui está dentro do processo de transporte. É o meu output do processo de transporte. Então, ele vai ser o que vai providenciar, né, esse input para o próximo. Tá? Então, tá lá, PET Bottle Transport. Ok. E a Drink Water? E temos a água, né, veio de uma estação de purificação, tudo ok. Selecionamos ela. Então, tudo certo por enquanto, né? Agora foi. Nossa água, a garrafa veio do transporte. O transporte, a garrafa veio da produção. E a produção, botamos os insumos aí, cada um deles. Tudo certo. Salva, atualiza, né? E salva todos eles. Save. Tudo atualizadinho. Ok, deixamos aí agora quieto. Posso até fechar aqui, sem problema. Fecho eles. Tem que relacionar um com o outro, né? E aí a gente vai ter o nosso sistema agora, em que eu relaciono um com o outro. Ok? Então, vamos para o Product System. O sistema vai relacionar um processo com o outro. Vocês perceberam que aqui também está em cascata, né? Então, olha lá, primeiro a gente cria os fluxos, o que entra de um e sai no outro. Depois, com esses fluxos, a gente relaciona eles em processos. Então, nesse primeiro processo, sai isso, vai entrar no outro. Desse processo, sai isso, vai entrar no outro. Só que agora a gente tem que dizer para o LCA, né? Juntar tudo num fluxo, num sistema só. Então, a gente vem aqui e cria o nosso sistema. Vou criar aqui um novo. Ó, New Product System. Nome. Vamos criar um PET Bottle 1. Vou botar o número 1 para diferenciar desses outros que já estavam no programa, ok? Então, PET Bottle 1 é a produção de uma garrafa PET. Vou até botar assim, melhor. Transport Lorry, tá? Então, essa primeira vai considerar o transporte. Vocês podem colocar o nome que vocês quiserem, tá? Eu estou colocando um nome para eu saber depois qual é, né? Então, é a produção considerando o transporte de caminhão, tá? Ao contrário aqui, lorry transport. Tá? Então, produção considerando transporte de caminhão. Referência. Qual vai ser a nossa unidade funcional do sistema? Lembra que agora é juntando tudo. No final sai o quê? Uma garrafa cheia, né? Então, olha lá, a gente vai em PET. Qual foi que a gente tinha colocado? Filling, né? Que era o final, da onde vai sair a nossa garrafa cheia. Tá? Nossa unidade funcional, o que é esse processo de referência? Eu agora tenho que dizer, nisso tudo, né? No meu sistema todo, o que sai no final? A garrafa cheia. Ela é a saída de qual o último processo? O enchimento.
né? Então, aqui o output desse último é, na verdade, a minha referência do processo como um todo. Então, selecionei ele lá. Autolink, né, para ele linkar automaticamente um processo com o outro. Coloca esse aqui, only link default providers, né, que aí ele vai linkar certinho, tá, em vez de ser uma linkagem aproximada. E aí, finish, ok? Então, only link default, o restante pode deixar do jeito que está. E autolink. Finish. Ele vai criar o meu produto. Criou. Vamos dar uma olhada se ele criou certinho? Ó, nossa referência é o último processo, né, da onde vai sair uma garrafa. Olha a nossa unidade funcional, nosso produto no fim desse sistema inteiro. Uma garrafa cheia, né, 1.065, tá ok. 1 quilo, tudo certo. Vamos ver no gráfico se ele relacionou? Ih, relacionou. Tá? Ele tá aqui do lado, ó, General Information Model Graph. Tem lá, ó, se eu abro aqui o maisinho nas etapas anteriores, mostrando direitinho cada uma das etapas. Tá? Então, os 3, entrou para a produção. Da produção, juntei com o transporte, saiu minha garrafa transportada, juntei com a água, saiu ela cheia. Tudo certinho por aí. Agora, podemos vir aqui e clicar em Calculate. Né? Ele vai calcular os impactos de todo esse... Calculate. Michel, só uma perguntinha antes. Eu cliquei nesse mais da esquerda e foi aumentando. Só que quando eu cliquei no mais da direita, surgiram outras coisas. Por exemplo, nesse Drinking Water, quando eu cliquei no mais da direita, apareceu Container Glass. Aí eu cliquei no mais do Container Glass, apareceu PCC Dry. Você sabe o que é isso? Então, aí ele vai... Aqui no meu não está aparecendo, mas quando você clica ali, ele vai mostrando todas as entradas e saídas da Drinking Water. Lembra que isso aqui já está na base de dados, né? Então, quando a gente clica aqui, ele vai mostrar lá tudo que entrou e saiu na produção dessa água, que já está na base de dados. Entendeu? Entendi. Tá, valeu. Nada. Beleza, e aí a gente volta em General Information, Calculate. Ele vai calcular o processo. Tá? Para calcular, allocation, none. Impacto, né, o método baseline, porque a gente está fazendo comparação, lembra? Vamos criar o segundo depois, trocando o transporte para comparar. Análises, tudo certo. Ok, finish. Olha lá, ele calculou toda a produção, né, o impacto para a garrafa PET, considerando o nosso transporte aí de caminhão. Vamos ver se impactou muito. É o amarelo o transporte. Ó, já aumentamos a distância. Lembra que ontem ela ficou mais abaixo? Vinha depois do PP. Hoje já está antes, ó, porque a gente aumentou a distância, né? Botamos uma distância maior e emite mais, né, SO2 aqui na questão da acidificação. Mas tem todas as categorias, ó. Aqui a gente consegue ver por categoria. Então, quero saber sobre o aquecimento global. Olha lá. Quilogramas de CO2 equivalente. Ele dá direito... Opa, mexi sem querer. Global Warming. E aí ele dá lá, ó. Quem impacta mais é ainda o próprio PET, né? Porque, é claro, é o que está em maior quantidade. Né? E depois, as demais coisas do meu processo. E aí, embaixo, eu consigo ver também por componente, tá? Então, ó, selênio, sai aonde? Emission to water, fresh water. Essa emissão, boa parte dela é culpa do transporte. Olha lá. Selênio, né, emite bastante... o transporte emite selênio. E a água em si tem um pouquinho. Tá? Mas ainda assim, olha a escala. Pouquinha, né? Então também a gente tem que observar essa questão de escala, é importante. Tá? E aí eu consigo ver aqui cada um do que eu quiser. Eu quero saber ouro, né? Prata, silver. Então, prata. Emissão para água, né? Ou oceano de prata. O transporte impacta bem mais do que a água potável. Os demais nem chegam a ter essa emissão.
Aí aqui a gente consegue dizer já quem está emitindo o quê, para onde, se é muito, se é pouco. Claro, olha lá, é muito pouco, né? Elevado a menos 15, elevado a menos 16. Então, é uma quantidade irrisória. São resíduos, né, dos processos aí. A gente sabe que, por exemplo, a queima de combustíveis, né, gera aí diversos subprodutos. Tá? Então, olha lá, a gente consegue ver todos eles aqui e dizer de onde está saindo. Tá? E ainda a categoria, né? Se está indo para a água, se está indo para o ar, se está indo para o solo, para onde está indo e o quanto está impactando nesse ambiente. Tranquilo? E aqui em cima, como eu tinha falado, as categorias. Então, no aquecimento global, o polietileno impacta mais. Vamos ver se tem algum outro que mude. Ó, esse aqui praticamente só o polietileno, né? Marinha, a toxicidade humana. Vocês podem ir brincando aqui à vontade e ver em cada um desses. Olha agora na abiotic depletion, a depleção de recursos abióticos. Nossa, o transporte, ó, bastante, né? Tá? Olha a água. Tá? Então, a gente consegue ir avaliando isso tudo aqui. Posso vir aqui também, ó, no Inventory Results. Aqui é brincando, né? E aí você consegue ver tudo que entrou e tudo que saiu. E aí ele já vai puxando, né, aquela base de dados interna. A análise de impacto, aqui só os impactos, né? Que ele vai no total. Tá vendo? Total de impacto em cada uma das categorias. Aqui você pode ir vendo também, ó, cada um, né? Por exemplo, na acidificação. O que impacta mais é o polietileno. Olha lá, ele impacta 0,95. Aí depois, em segundo lugar, fica o polietileno. Na primeira era o PET, depois o polietileno e por último o transporte. Então são as três aí que têm maior impacto dentro dessa categoria. E aí vai brincando aqui, ó, você consegue ver todos eles. Tá? Bom, conseguimos ver também a árvore de contribuição. Lembra que eu mostrei antes para vocês? Então aqui a gente consegue determinar em porcentagem. Lá era em quantidade, né, naquele último, análise de impactos aqui por quantidade. Aqui não, aqui é por proporção. Então consigo dizer, ó, por exemplo, seleciona em categoria. Na categoria acidificação, temos 100% de contribuição do processo de enchimento. Peraí. Aliás, 100% de contribuição do processo, né, de enchimento. Dentro dele, temos o transporte. E aí, transporte, vamos ver lá. Ó. A produção estava dentro do transporte. Lembra que um vai puxando o outro, né? Então, dentro da produção. E 94,62% culpa do PET. 2% culpa do polietileno. Tá vendo? 2% aqui também, ó, culpa do transporte. E 0,03% culpa da água. A gente consegue dizer, pô, para a acidificação, quem está impactando bastante é esse. E ver a quantidade, né? Importante também, não vou dizer, esse aqui impacta pra caramba na acidificação. Não é pra caramba, né? Se a gente vê aqui as unidades, é pouquinho. Tá? Então, isso tudo também tem que ser levado em consideração. E aí eu consigo ver também, ao invés de categoria, o fluxo, né, de cada um dos elementos. Quero saber do selênio. Quem joga selênio aí na água do meu processo, do meu sistema? Temos lá, ó, vai bem na setinha. 90,87% é culpa do transporte. Depois, os 9%, culpa da água. Mas mesmo assim, olha as quantidades, né, ínfimas. Então, assim, o selênio é um subproduto da queima, né, do transporte e também está presente aí numa quantidade na água ínfima. Mas tá. O LCA, a nossa avaliação de ciclo de vida, lembra sempre, quanto mais rico, mais detalhada for, né, melhor. Porque o próprio programa vai fazendo esse link, né, vocês viram aí o selênio. Que momento a gente adicionou selênio? Momento nenhum. Mas lá dentro da água potável, quando eu selecionei aquele insumo, ele já levava em consideração tudo isso. Quando eu selecionei o transporte, ele já levava em consideração tudo isso.
Então, ele mesmo vai calculando e jogando aí as contribuições para cada um desses processos. Foi? Beleza, deixa quietinho ele aí. Agora a gente vai ter que fazer a mesma coisa para o PET, só que trocando o transporte, né? Lembra que a nossa ideia era trocar o transporte? Vamos lá, então, de novo. Fluxo, preciso criar tudo de novo? Não, eu posso criar só do que mudou em diante, né? Então, o que mudou de fluxo? Agora a gente vai ter uma garrafa transportada, mas não é mais transportada por... na verdade, o fluxo não precisa trocar, né? Porque eu continuo tendo uma garrafa transportada, continuo tendo uma garrafa cheia, né? Os nossos produtos são os mesmos. Só que na hora de linkar ele em processos, que a gente vai ter que alterar lá o processo do transporte. Tá? Então, aqui que a gente vai trocar. Né? Porque olha aqui, quando a gente clica, vamos acompanhar. A produção. Mudou nada aqui, né? Entrou esses três, saiu minha garrafa. Ok. Transporte. Aqui mudou, né? Então aqui, quando sair essa garrafa transportada, ela está levando em consideração isso aqui. Né? Então, transporte de caminhão. Agora não é mais o caminhão. Então a gente tem que alterar aqui. E vamos agora criar um novo. Né? Então, vem de novo em Process, clico com o direito em cima. Espera aí, deixa eu só pensar. Ah, não, vamos ter que criar um fluxo sim, porque esse aqui é um fluxo, né? A minha garrafa transportada. E ela está levando em consideração essas entradas. Então, se eu coloco de novo uma garrafa transportada como fluxo de saída ou de entrada, ele vai puxar esses dados daqui, e não de um novo que eu queira. Então, a gente vai ter que criar esse fluxo de novo. New flow. Vamos lá. Vou criar aqui, hein? Nome. Pet bottle. Vou botar assim, transported by plane. Vamos ver por avião, se muda. Então, vamos ver por avião. Product. Aqui era unidade. Número de itens. Criei. Beleza, então temos lá a nossa transporte, um item, criei um novo, né? Porque aqui agora vamos mudar o transporte. E vamos ter que criar um novo também para a etapa seguinte, né? Porque agora mudou, então a gente cria uma nova também agora para o enchimento, né? Vamos dar uma olhada lá no anterior. No anterior, ele puxava daquele, ó. Então, para eu ter uma garrafa cheia, ele levava em consideração a transportada pelo caminhão que a gente tinha adicionado. Então, vou ter que criar uma nova para esse novo fluxo. Então, vamos lá. Pet bottle fillet. Aí, vou botar aqui do lado. Plane. Né? Ok? Pra gente saber que essa é a que veio lá do avião. Product mass, porque aí vai entrar água também, né? Então temos mais de um item, então não consigo colocar em número de itens. Fechei. Beleza, criamos os fluxos que faltavam. Agora a gente vai ter que criar os processos de novo, né? O primeiro precisa? Não, porque nada mudou nele, né? Então, entrou os três, saiu minha garrafa de PET aqui, ó. Bonitinho. Então esse a gente pode fechar já. Eu vou fechar isso aqui. E vou deixar só os processos abertos. Né? Então, no anterior, a gente tinha a garrafa e o transporte.
Então, agora a gente vai criar um novo processo. Ó, vamos lá, new process. Name. Vou botar um nome parecido com esse aqui. Pet bottle transport, né, o meu processo. Plain. Minha referência. Vamos pesquisar lá. Nossa, eu vou botar já plain assim, ó, que ele vai. Pet bottle transported by plane. Né, a minha unidade funcional agora desse processo. Né? Então, é o transporte, o processo, no final vai sair uma garrafa transportada, que foi o que criamos. Então, selecionei. Ok. O que falta aqui ainda de output? Está certinho. Um item, tudo certo, tudo ok. Entradas, né? Temos que colocar aí a nossa garrafa. Então, pet bottle. Tá aqui dentro, né? Olha lá. Pet bottle. Essa é da primeira, né? Que foi o que a gente não mudou. Tá? Então, veio a garrafa produzida lá da primeira etapa. Ok. 0,065, né? A quantidade. Tá? Sai ela em um item. Ok. Provider. Pet Bottle Production. Nessa primeira etapa, não mudamos. Esse primeiro processo ficou lá como era antes. Que era a produção da garrafa, saiu, entrou aqui de input, né, no nosso novo processo, que é o transporte por avião. E aí vamos adicionar, então, agora o transporte por avião. Transport in. E aí ele já vai aparecer aqui, ó. Troca por quilômetro, bota o valor, né, 0,065 vezes 1000. E agora, de onde veio? Vamos trocar o nosso tipo de transporte, né? Temos lá plane, ok? Tem um caminhão articulado, né? Tem por container, né? Tem avião, tem trem. Ok, vamos selecionar o plane. Tá plane? Plane. Ok, selecionei. Então, criei agora esse daí, né? A minha garrafa, mais transporte, saiu ela transportada. Perfeito. Atualizamos. E deixei quietinho. Então, vamos comparar aqui os transportes. Ó. O outro era garrafa, transporte. Tal, saiu ela transportada. Aqui, garrafa, transporte, saiu ela transportada pelo avião. Ok, então podemos fechar já esses para não ficar muita coisa aberta. Falta essa última etapa, né? O filling, o enchimento. Então, vamos criar um novo processo para isso. New process. Name. Pet bottle filling. Vou botar do lado plain. Nossa referência. Qual é a referência final do processo? Uma garrafa cheia, né? Que foi a que a gente criou. Tá? Então, vou colocar aqui, ó. Pet bottle filled plain. Tá? Então, essa é a nossa saída agora do processo. Ok. Vamos lá ver os inputs. Tá faltando coisa aí, né? Primeiro, vamos trocar aqui o amount, né? 1.065. Tá? Vai sair. E como entrada, vamos lá ligar os anteriores. Então, vamos colocar aí nossa entrada. A garrafa transportada, né? Um item. Ok. Provider. Veio da etapa de transporte, né? Anterior. Processo. Então, tá lá. E falta agora a água. Drinking. Water. Ok. Lembra que era a primeira, né? Falei com vocês, selecionamos a primeira. Então, ó, de novo a primeira. Beleza. 1 quilo, um item, saiu 0,65. Provider. Bota lá a água. Tudo certo. Salva. Salvei. Então, vamos lá conferir agora se está tudo certo.
Ó, o enchimento por avião já está aí, né? Transportada, mais a água. 1 quilo, um item, sai no final ela cheia. Ok. Transporte. Etapa anterior, inputs, outputs. Tá lá a nossa garrafa, 0,65, a distância, plane. Saiu no final lá transportado um item. Tranquilo, tudo certo. E a produção não mudamos, né? Então, Pet Bottle Production tá lá ainda adiante. Tudo certinho. Pode fechar tudo aqui, né? Fechei. E aí, falta o que agora? Juntar tudo no sistema, né? Ligar cada uma desses processos para no final dizer, ó, no final de tudo sai isso, tá? E aí vamos lá, então, criar agora esse mesma ideia aqui, ó, New Product System, tá? Clica com direito. Nome. Pet Bottle Production. Plane Transport. Nossa referência, o que sai no final disso tudo? Vou botar até plane aqui, fica mais fácil de achar. Nosso último processo é esse aqui, né? Tá? Então, ó, é a nossa garrafa, é o enchimento através do avião. Então, é o que sai desse último processo, né? Nossa referência. Garrafa cheia, partir do avião. Cliquei, autolink, only link default. Vamos lá, finish. Estão acompanhando, né? Se a coisa deu ruim aí, fala que eu paro. Vamos ver se deu certo. Ó, no final, nosso processo de referência era o enchimento, sai como produto uma garrafa cheia, massa 1.065, tudo isso ok. É muito importante fazer essas checagens, gente. Sei que às vezes, né, parece que estou repetindo, mas porque se botar um valorzinho errado, um link errado, já era, né? Nossa análise vai estar toda errônea. Então é muito importante. Tá tudo bonitinho, as unidades, eu troco a grama aqui. Olha a merda que deu. Tá? Então tem que estar tudo bonitinho. Vamos olhar nosso modelo lá, se ele ligou certinho. Ligou, ó. Tudo ok. Garrafa. Mudou agora para o plane, né? Olha lá, plane, transporte, água. Ok, tudo certo. Vamos calcular? Calculate. Non-baseline, análise, tudo certo. Finish. Ih, olha lá que bonito. Olha o avião, gente. Olha a diferença da acidificação. Lembra no anterior, era o amarelinho, né? Tava em terceiro lugar aqui o transporte. Olha agora. Passou para segundo. Avião consome diesel, né? Impacta muito mais do que o caminhão. É a quantidade de diesel que um avião... Então, o caminhão também consome diesel, mas uma quantidade muito menor, né? O avião consome diesel pra caramba. Querosene de aviação também, né? Então, olha lá. Olha a diferença para a acidificação. Bem maior do que a gente tinha antes. Deixa eu fechar aqui. Peraí. Fechei, né, o cálculo. Deixa eu botar de novo para a gente comparar. Só de olhando assim, ó, olha lá, quando era por caminhão. O caminhão ficava em terceiro na acidificação. Com elevado a -5. Agora aqui, ó, no avião, elevado a -4. Já está em segundo. Então mudou, né? Tá? E aí, o mesmo esquema de antes. Vocês podem ir brincando aqui, vendo quem, né, contribui mais, impacto, né, o total das categorias, inventário, ó, tudo que foi levado em consideração para o cálculo, que estava lá dentro dos processos. Tá? Se está tudo certinho aqui, ó, as quantidades, unidades, tudo certinho, tudo ok. Beleza. Agora a gente só precisa comparar os dois, né? Pedir para o programa, compara esse com esse aqui para a gente ter uma análise melhor. Então, nossa última etapa é a análise. Pode fechar isso tudo aí, sem problema. Aí ele vem aqui, ó, em Project, só falta isso agora, né? O projeto é juntar esses sistemas todos.
Então, a gente vem em New Project, nome. Pet Lorry versus Plane. Finish. Beleza. Criei nosso projeto, né? Ele vai comparar de caminhão por avião, mas não tem nada aqui, ó, no meu projeto. Nada, nada, nada. O que eu tenho que fazer? Vim aqui, ó, em Compared Product Systems. Quais sistemas que ele vai comparar? Né? Quais produtos aí ele vai comparar? Então, clica aqui. Eu quero que ele compare o transporte de avião, vou até botar aqui ó, na minha lorry, com o de avião. Cadê o de avião? Plane. Cadê você? Tá aqui. Vou botar aqui. Plane. Quero que ele compare esses dois, né? Olha lá, os dois no final. Uma garrafa cheia, essa enchida, né, através do avião, mesma quantidade, mesmo peso, tudo ok. Categorias de impacto. Quais categorias eu quero que ele, né, compare? A gente vem aqui, ó. O método, então ele seleciona de novo lá o baseline e ele aparece as categorias dentro desse método. Tá? E aí a gente seleciona aqui quais que eu quero. Ó. Vamos supor que eu quero que ele compare só a acidificação, que foi a que a gente estava vendo, né? E global warming. Às vezes eu não quero não. Ó. Tiro tudo. Vamos comparar só essas duas. Beleza, comparar os dois, nessas duas, tudo certo. Vemos aqui, ó, report, tá? Ele vai calcular. Ele vai dar um report no final, um relatório sobre as diferenças. Tá? Então, ó, selecionamos essas duas. Compara, né, em geral, né, os dados, os valores absolutos. Então, olha lá, acidificação, o caminhão, né, o avião contribui mais. E aqui é semelhante. Aqui. Agora, por indicador, acidificação, olha lá. Lembrando que o que está aqui é em valor, né? Então, a gente tem valor, um mais que o outro, e eu posso ler também o relativo. Olha, o relativo fica lá embaixo. Resultados relativos. Lembrando que o relativo, o que impacta mais é sempre 100%, e o outro é relativo a esses 100%. Então, olha lá. Para acidificação, o caminhão impacta 72% do que o avião impactaria. Já para o aquecimento global, ele impacta 62% do que o avião impactaria na mesmo. Lembrando que a gente botou tudo igual, né? Só mudamos aí o meio de transporte. Então, a gente consegue ver aqui qual que é melhor, ir de caminhão ou ir de avião? Michel, aí eu tenho uma pergunta. Isso do avião, ele está considerando o quê? Tipo, um avião inteiro só para transportar isso? Ou ele está considerando meio que o proporcional do avião? Ele faz proporcionalmente. Sempre proporcionalmente. Entendi. Tá? É sempre de acordo com a minha unidade funcional. Tá? Porque quando a gente seleciona lá o plano, né, ele já diz, para um voo, né, isso está lá dentro da base de dados, alguém já colocou. Então, para um voo, vou gastar isso, para levar tanto de material. Aí ele faz proporcionalmente. Esses tipos de cálculos o próprio programa faz. A gente não tem como saber exatamente se foi proporcional, né, se ele pegou aquele valor e fez a proporção, porque realmente né, a sua consideração foi muito boa. O avião vai voar da mesma forma, com muito ou pouco. Mas aí tem diferença, por exemplo, de massa, né, do avião. Então, ele leva isso em consideração. Tipo, tem lá dentro já do programa um valor mínimo que o avião vai gastar indo com alguma coisa ou sem nada. E aí, dentro da massa que você colocou, ele vai ainda fazer a proporção para essa massa extra. Entendeu? E aí, agora é brincar, gente. A gente consegue ir fazendo diferentes comparações, ver qual está melhor, qual está pior, tá?
e propor depois medidas, né? Tá? Então, aqui, por exemplo, a gente pode propor, já que o avião não é boa, né? O caminhão é bem melhor, tá? E aí a gente pode ver depois, trocando lá a distância, ver se a distância, né, influencia, o peso, pode ter alguns parâmetros aí alguns resultados que podem mudar dependendo desses fatores. Beleza? Espero que tenham entendido, tenham curtido, gostado. E bem-vindos ao mundo da CV. É bem legal, dá para brincar bastante e gera muito resultado interessante, né? Que, consequentemente, pode gerar aí muita pesquisa na área, né? Muita dissertação, muita tese de doutorado, inclusive. Tem trabalhos que pode ir desde a graduação até o doutorado, né? Eu ainda continuo no projeto lá de CETEM, né? Inclusive, ontem, lembro que eu falei com vocês, meu orientador me ligou enquanto eu estava apresentando, né? Ontem, não lembro. Por coincidência, meu ex-orientador de CETEM me ligou e aí o projeto está continuando, né? Agora, está uma outra etapa, e aí ele me convidou de novo para participar do projeto. Ou seja, lá vou eu de novo para a CV. E aí, quando eu entrei no mestrado, né, na faculdade, eu até cheguei a pensar em continuar no mesmo assunto, já que eu já tinha, né, esse trabalho relativamente pronto. Mas aí foram acontecendo outras coisas ao longo do mestrado, né, entrei em contato com outro orientador, gostei bastante do outro projeto e troquei. Mas poderia muito bem ter continuado nesse mesmo projeto, né? A gente sabe, por mais que ela seja do CETEM, né, que eu esteja fazendo, a gente consegue tranquilamente lá no FRJ, dentro da Escola de Química, colocar um orientador de lá e alguém da escola, né? Não daria tranquilamente para desenvolver esse trabalho aí no mestrado, no doutorado, né? E aí, claro, quanto maior o nível, mais rico esse trabalho tem que ser, né? Então, mais detalhado, melhor esse inventário, melhor esses resultados, tá? Aqui hoje foi só uma mini oficina para vocês verem como uma CV é feita e interpretada. Dúvidas ainda? Vou Eu parar tenho com uma. Vai, então. Se a gente tivesse que fazer do zero, sem ter esse inventário, que tipo de informações que a gente precisaria reunir para o programa? As principais aí são insumos e emissões, né? Entradas e saídas. Então, entradas, matéria-prima, né? As matérias-primas, energia, água, se for utilizada no processo. Todas as entradas têm que estar lá descritas. E nas saídas também, tá? Então, não sai só uma garrafa cheia. Vocês viram ali que sai várias coisas que o próprio programa leva em consideração. Mas se eu sei que sai outras coisas, né, além disso, a gente pode inserir tudo ali, né? Consideramos também que a nossa reação foi 100%, né? Peguei, botei e saiu a mesma massa. A gente sabe que na prática isso não funciona. Então a gente consegue dizer ali, sai tanto, houve perda de tanto, tá? Tanto vai para aterro, tanto vai para incineração. A gente consegue ir moldando isso tudo dentro do software. Só que tem que ter esse inventário, quanto mais detalhado, melhor. Se eu não tenho as Mas, por informações, exemplo, pode falar. a gente selecionou os insumos, né? O PET e tal. Mas quanto que o PET gera de impacto de acidificação? Quanto limite de CO2? Quanto, enfim, esse nível de detalhe. Basta a gente falar qual é o reagente que o programa já faz algum cálculo, ou a gente tem que ir atrás desse dado. E esse dado, esse PET para ser produzido emite tanto de CO2, tanto de contribuição para cá, para lá. E a gente tem que imputar isso ou não? Então, depende de quanto de informação você tem. Se eu tenho as informações completas lá da produção do PET, a gente não vai selecionar, porque selecionamos aqui o que o programa já tinha dentro dele, né? Dentro da base. Mas se eu sei que não é exatamente essa produção, que tem coisas diferentes, pode inserir tudo lá. Tá? Quando eu fiz, por exemplo, aquele lá dos óxidos de terras raras, que eu mostrei para vocês, no programa tinha a produção dos óxidos, uma produção genérica.
mas eu tinha esses dados, eu consegui na Codemig, né, esses dados específicos. Então, eu fiz toda a modelagem matemática na mão, né, ali, fazendo conta de balanço mesmo, de massa, de energia. E eu mesmo fui lá e fui criando cada um daqueles materiais e inserindo em todo o processo produtivo. A gente viu ali, quando eu mostrei lá, vamos abrir aqui de novo. Lá na garrafa. Era em matéria. Produção de materiais. Então, quando a gente clicou lá no polipropileno, o grano, a gente viu aqui no flow property, não, perdão, volta, general information, used in processes, tá? Olha de onde ele veio. Ele veio dessa produção aqui, né? O programa considerou que esse grânulo veio dessa produção. A gente clica lá, tem tudo aqui da produção, onde foi, a descrição, tá vendo? Olha o processo produtivo que ele levou em consideração. Tá? Isso aqui é um processo genérico, mas se eu sei os dados do meu, não vou selecionar esse processo. Eu vou lá, vou criar um processo desse, tá? Então a gente cria, olha lá, ele veio desse processo, né, de Materials Production Plastics, está lá dentro. Então, olha lá, se a gente abre aqui o processo, Materials Production Plastics. Tá aqui o processo de produção dele. Então, o programa já puxou automaticamente desse processo que foi inserido já dentro da base de dados e já levou isso em consideração. Mas eu sei que o meu processo de produção do polipropileno não é esse que está aqui. É diferente. E eu tenho todos esses inputs e outputs do meu processo. Então, não preciso selecionar esse, né? Venho aqui, crio um novo, nomeio e vou inserindo tudo manualmente. Por isso que dá um trabalhinho, tá? E às vezes é muito difícil ter, né, esse processo todo. A gente tem isso tudo aqui, ó. Nossa, coisa velha, né? Tá? Então, às vezes é vantajoso selecionar o que o programa te dá, porque aí ele já tem isso tudo inserido. Mas se eu sei, se eu tenho tudo isso detalhado, insere sem problema nenhum. Mais alguma pergunta? Entendeu, Marcelo? Tranquilo? Michel, como é Vale. que a gente faria um input de material de partida reciclado, por exemplo? Então, aí se ele vem de reciclagem para a CV, isso é considerado. Tem lá umas regras da CV, né? Quando a norma lá define essas regras. Quando ele vem de reciclagem, ele é considerado como produto evitado, né? Que a gente evitou então a gente seleciona aqui, né? Avoided waste, tá? Então foi um produto, né? Um resíduo que foi evitado de algum outro processo. E aí ele já vai levar isso em consideração também. Entendi. Obrigada. Nada. E se tiver reutilização, você consegue dar esse input também? Falar, é usado tantas vezes. Aham, consigo. Consigo sim dizer. Deixa eu ver aqui. Onde exatamente? Mas eu consigo sim, a gente consegue. Deixa eu ver se tem aqui. Revenue. Não. Você quis dizer se ele for reciclado ou reutilizado algumas vezes antes de ser colocado, né? Eu tô pensando, tipo, comparar um copo plástico com aquele copo de silicone que você usa várias vezes. Uhum. Então, aquele a gente é considerado como um desperdício evitado, tá? Então a gente consegue, como se ele reciclagem ou reutilização, pode selecionar aqui como um desperdício, né, evitado, tá? Eu também consigo. Só que aí eu não vou estar ignorando tudo dele? Como assim? Tipo, tive todo o processo desde a extração até a produção de um copo plástico e de um copo reutilizável de silicone. Qual impacta mais? Aí a gente tem que considerar, sei lá, um eu usei 10 vezes, o outro eu usei uma vez.
eu tenho simplesmente que multiplicar o impacto do... Tipo, eu estou usando 1 de silicone para substituir 10 de plástico. Eu tenho que pegar o resultado e simplesmente multiplico pelo número de reutilizações? Ou não? Deixa eu pensar aqui. Então, multiplico... Entendi sua pergunta, deixa eu só pensar numa solução. Não, eu vou inserir aqui no avoided. Quantas vezes eu deixei de, por exemplo, eu reutilizo ela 50 vezes, então eu deixei de utilizar 50 copos plásticos. Eu vou colocar aqui no avoided waste 50 vezes aquele material que foi evitado. Consigo colocar aqui já direto. Entendi, Tá? valeu. Aí você tem que saber o ciclo do produto. Quantas vezes foi reutilizado. Aí isso tudo o programa já vai colocando aqui, ele leva em consideração tudo. Por isso que é um programa bem complexo, né? Na maioria dos programas aí é pago. Esse OpenLCA, que é um dos poucos gratuitos aí de ACV. Ele é bom, assim, esse OpenLCA, para a gente ter uma ideia inicial, né? Ele não é bom, assim, para quando você está iniciando um projeto e quer fazer um check, né? Então, a gente vai ali ver rapidinho o que deu. E aí, dali a gente decide se continua ou não, se vai para uma análise mais complexa. Lá no CIMAPRO, por exemplo, nossa base de dados é 10 vezes maior do que essa aqui. Tem coisa vera. Tá? Então, você consegue precisar exatamente o tipo de produto que você quer, de onde ele está vindo, né? E o tipo de produção. Tá? E aí, lembrando que quanto mais preciso, melhor, né? Mais alguma? Vou parar o compartilhamento, hein? Parei. Bom, então é isso, pessoal. Espero que tenham gostado. Espero que tenham curtido esse mini curso, que vocês possam ter aprendido um pouco mais. E se se interessarem pelo assunto, podem entrar em contato comigo. Vou deixar aqui o meu e-mail. Fiquem à vontade para me escrever. Mandei aí no chat, tá? Então, qualquer outra dúvida... Também tinha mandado um LinkedIn da outra vez, né, meu perfil. Então, podem entrar em contato por lá também. E é isso. Obrigado a vocês. Foi um prazer estar aqui também. Muito obrigado pelo convite, ACS. E espero estar aí mais vezes dando esse mini curso para vocês. Quem sabe numa próxima um assunto diferente, um material diferente. Beleza? Obrigadão, pessoal. Michel, muito obrigado pela participação, pelas instruções todas. O curso foi muito bom. Te agradeço mais uma vez. E, pessoal, então nós estamos encerrando esse último dia do minicurso, análise de ciclo de vida. Gostaríamos também de agradecer a participação de todos os inscritos.